Bom, cheguei na agroecologia, saí da escuridão. Vamos tentar um pouco de luz, você entende, nessa nossa conversa. Como eu disse no início, acima de tudo a agroecologia é um movimento de luta e de resistência. Ela se apoia aí, ó. É um movimento social e cultural de luta, uma ciência que eu estou chamando de crioula, estou chamando uma ciência de crioula, e um paradigma que estou chamando de rebelde. A agroecologia, antes de qualquer coisa, ela é a síntese atual dos movimentos sociais e culturais de resistência e de luta ao modo de produção capitalista no campo. Muitas vezes as pessoas ficam pensando que a agroecologia é alguma coisa nova. Com esse nome, ela vem desde a década de 90. Mas uma oposição a esse modo de produção, ele vem desde o seu início. Ele começou lá na Revolução Industrial, fim do século XIX. No início do século XX, muitos movimentos ocorreram, né, como resistência a esse modo de produção. Que escolas eu classifiquei aqui para a gente falar sobre isso, né? As fases do movimento. A primeira grande escola ocorreu na década de 1920, Steiner, que deu origem a primeira grande escola de resistência ao modo de produção capitalista, produtivista, foi a agricultura biodinâmica. O campesinato europeu, naquela época, começou a ver a perda de fertilidade dos solos, das culturas, dos animais e tal. Procuram quem? Hoje eu ouvi falando aqui da filosofia. Não procuraram um agrônomo, não. Desde aquela época eles já não confiam mais nos agrônomos, viu? Desde aquela época. Procuraram um filósofo, Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. E chegou com uma proposta de agricultura avançadíssima, propondo já uma ideia que muito tempo depois a ciência começa a trabalhar, que é o agroecossistema. Ele propôs com outro nome, organismo agrícola, individualidade agrícola. Já uma percepção que James Leveluc veio ter muito tempo depois, né, de Gaia. Essa coisa da coevolução, a agricultura como uma tarefa, um processo de coevolução, de interação, tá certo? Depois veio a agricultura orgânica, um agrônomo inglês que foi lá para a Índia e que depois diz ter aprendido com o campesinato pobre da Índia, os métodos de compostagem. Altino está me falando de pessoas aqui na universidade pesquisando enzimas para acelerar processos de decomposição da matéria orgânica. Interessante, vamos analisar isso, sabe? Eu espero que não seja mais uma proposta na ditadura do curto prazo que o Papa fala, né? O imediatismo, talvez não precise acelerar essa decomposição. Inclusive o contrário, no ambiente tropical, Ana Primavera diz que ao invés da gente acelerar essa decomposição, a gente precisa manter, como acontece no ambiente natural, uma proteção na superfície do solo, que é um organismo vivo, para que essa decomposição ocorra lentamente, promovendo a estruturação do solo, a bioestruturação do solo. Ela é primeiro química, através sobretudo do alumínio e do ferro, que a gente considera como tóxico. Mas o alumínio e o ferro, o manganês, eles são tóxicos em solos compactados sem oxigênio, na sua forma reduzida. Esses elementos oxidados, o Al3, o Fe3, eles não são tóxicos para a agricultura. E a gente generaliza isso, porque o uso do calcário vai neutralizar o efeito do alumínio por aí adiante. Tá certo? Agricultura natural, maravilhosa, sabe? O Steiner chegou com uma definição de agricultura que eu acho bacana. Ele dizia que a agricultura, o objetivo da agricultura é o florescimento da consciência humana. Olha que bacana, florescimento da consciência humana, sabe? Tem uma definição de Foucault que é a minha preferida, eu guardei ela para o final dessa apresentação, né? Mas agricultura natural, sabe, já um pensamento taoísta, a influência oriental na agricultura, de mínima intervenção, sabe, de observação da natureza, de trabalhar com a natureza. Depois a ciência, a agricultura biológica na França, com Claude Aubert, Chabousseau, né? Conquistas importantes de Chabousseau, teoria da trofobiose, que até hoje a academia não abraça a teoria da trofobiose na sua grade curricular, Altino. Eu pergunto a agrônomos recém-formados, você entende, se eles trabalharam com a trofobiose na academia, não trabalham com a teoria da trofobiose, ainda estão com aquela teoria clássica que você entende, já está ultrapassada, né? Permacultura lá na Austrália, agricultura alternativa, esses movimentos de contracultura que ocorreram na década de 80, tal, 90, e finalmente a agroecologia. Vamos lá, companheiro. Uma ciência crioula, já chegamos aí?
Uma ciência conectada com a cultura agrícola camponesa, dialogando com os saberes tradicionais e os conhecimentos científicos produzidos na academia e por aí afora, né? Uma proposta holística sistêmica, concebida e desenvolvida na luta do campo. Antes de qualquer coisa, concebida e desenvolvida. Às vezes a gente usa esse termo, é uma ciência validada. Eu provoco muito Altino quando ele usa esse termo, validada. Não, não é validada, ela é reconhecida. Não é validada, reconhecida. Tá? Concebida e desenvolvida na luta do campo, nos espaços alternativos em oposição à ciência acadêmica, analítica e fragmentada, mas com a contribuição de acadêmicos discordantes. Contribuição de Altino Bonfim, né? Contrária, portanto, do positivismo acadêmico, né? E do produtivismo agronômico, do nosso produtivismo, companheiro. Vamos lá, amigo? Um paradigma rebelde, emancipador. Um pensamento rebelde sistêmico, com propósitos ideológicos claros, né? Sistemicamente, de justiça social, de responsabilidade ambiental, de respeito cultural, de solidariedade na economia e com ética e valores elevados, orientando a produção e o manejo de tecnologias agrícolas. Com que caráter? Emancipador. E que sejam apropriados pelo campesinato. Não um campesinato dependente dos agrônomos, eles como os detentores do saber, mas o campesinato com a sua própria sabedoria, com o seu próprio saber, sabe? Com autonomia para trabalhar aquela tecnologia sem precisar de receitas o tempo todo. A gente precisa de autonomia, sabe, para o campesinato, tá certo? Tecnologias agrícolas emancipadoras e empoderadas localmente pelo campesinato, né? Com base nos processos biológicos, ecológicos e culturais locais, comprometidas com o protagonismo do campesinato, a sociedade em geral com segurança alimentar e a perspectiva de Gaia e coevolução, com a preservação ambiental, você entende, com a preocupação, você entende das pessoas que na cidade que comam aquele alimento, de fato recebam a vitalidade, sabe, do alimento, a partir da fotossíntese e todos os processos biológicos e ecológicos que ocorrem na agricultura, né? Bom, aquilo que eu estava falando, duas correntes estão existindo dentro da agroecologia. Tem essa corrente que o pessoal está chamando ecotecnocrática, onde as pessoas acham que basta uma nova proposta tecnológica, tecnologia de base ecológica, e esquecendo toda essa compreensão sistêmica que está embutida no paradigma da agroecologia, né? Então, ao invés de apenas buscar uma tecnologia de base ecológica, a gente continua insistindo nessa proposta de inteireza, que a gente está chamando de ecossocialista, né? Que é uma visão sistêmica revolucionária da agricultura e do mundo. O mundo inaugurando caminhos civilizatórios desde 10 mil anos e agora se propondo essa agricultura sem ter um compromisso com o novo mundo que está ocorrendo desde os fóruns sociais mundiais, né? Qual é o mote do Fórum Social Mundial? Um outro mundo é possível, né? Mas no Fórum Social também está desenvolvendo um outro mundo é possível, uma nova agricultura é necessária para esse mundo possível. Vamos lá, companheiro? Uma Arca de Noé. Uma figura, né? Uma aposta na utopia no futuro, né? O que a gente está querendo com isso? Ressignificar a agricultura, sim. Refundar a agricultura, resgatar aquela compreensão original de agricultura, não mais a agricultura como atividade econômica apenas, né? Uma dimensão filosófica, sociológica, ecológica, cultural, política, com essa perspectiva de Gaia e da coevolução, viabilizando uma agricultura com agricultores. Quantos oportunistas, aventureiros, de repente ficam sabendo de que está se ganhando muito dinheiro com eucalipto, eu vou plantar eucalipto. Está ganhando muito dinheiro com o quê? Com morango, eu vou plantar morango. Gente que não tem vínculo nenhum com o campo, de repente vê ali apenas uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de lucro, e vai para ali, tem um agrônomo que acompanha, chega com um pacote pronto para ele ali. Então, uma agricultura viável, com agricultores emancipados e para um campesinato empoderado, com pertencimento e identidade própria. Eu estou propondo um conceito, já há algum tempo, que eu estou chamando de camposenia. Vou falar um pouco mais sobre ele lá adiante, tá certo? Reumanização do ser humano. Quer dizer, o que a gente está querendo com a agroecologia? É a reumanização do ser humano, a reconstrução da humanidade e da sociedade, a partir da comunidade, da sociedade, repensando o nosso projeto de civilização.
A agricultura tem profundamente a ver com o projeto de civilização que a gente tem. É consequência dele e promove esse projeto de civilização que a gente tem. Vamos lá, amigo? Uma luz, marca de Noé contemporânea, né? Uma semente crioula para germinar um projeto futuro, luz na escuridão. Eu gostei desse tema que vocês, né, proporam aqui para ciência, luz e vida, né, na escuridão do agronegócio. Gostei muito, né? Acrescentei a luta porque eu acho que é fundamental, mas eu gostei disso. Eu só trocaria aquilo ali que está, né? Uma nova esperança para uma nova história, uma nova utopia para um novo futuro, um novo ser humano para uma nova humanidade. E aquilo que a gente estava falando. Uma nova agricultura para um outro mundo possível, ou para um outro mundo possível, uma nova agricultura é necessária. São coisas absolutamente interligadas. Vamos lá, amigo? Campesinato. Sabe, eu acho que não dá para a gente falar em agricultura, em agroecologia, sem a gente falar do sujeito político da agricultura, que é o campesinato. A base social e cultural da agroecologia, ou, dito de outra forma, da agricultura com base nos paradigmas da agroecologia, né? Então vamos analisar o que é a agricultura familiar. Talvez vocês que não sejam do campo, uma grande parte de vocês, desconheçam esses índices, mas a gente costuma ver isso no campo. Esses índices da agricultura familiar que são do IBGE. Esses índices não se alteram muito, não. Se alteraram um pouco, você entende, desses últimos 12, 15 anos, você entende, mas olha que coisa interessante. 85% dos estabelecimentos agrícolas são da agricultura familiar. A agricultura familiar, você sabe que é aquela agricultura com uma determinada quantidade de terra, com a gestão, com uma renda até determinado teto, né? Que não é movida pelo assalariado, mas tem trabalhadores assalariados também, né? Isso representa mais de 4,5 milhões de unidades familiares de produção, 24% da área cultivada no Brasil. Eu falo que não se alterava, mas um dado anterior, você entende, já revela uma concentração maior ainda fundiária no Brasil. Era 29%. Quer dizer, a ausência da reforma agrária, nem esse governo abraçou a questão da reforma agrária. E o STED diz que a proposta de reforma agrária aqui no Brasil é uma proposta burguesa, produtivista. Hoje está o MST com o STED com uma proposta avançada de reforma agrária popular, emancipadora e tal, né? 24% da área cultivada, 12 a 14% do crédito agrícola. Gente, já foi muito menos, eu vou dar esse dado logo adiante, né? Muito menos. Eu falo 12 a 14 porque o governo às vezes propõe um determinado volume de crédito, mas termina não liberando totalmente o crédito, porque as instituições financeiras, você entende, não realizam, os profissionais não fazem, estão esfacelando com assistência técnica no Brasil, de um modo geral. Aqui na Bahia acabaram com a EBDA, não que a EBDA cumprisse o seu papel, eu acho, sabe, mas eu acho que tinha que ter, ao invés de acabar a EBDA, era reformular a EBDA para ela cumprir o papel, com a proposta da agroecologia. Eu entendo dessa forma. Inclusive teve o último diretor de agricultura da EBDA, João Bosco, você entende, veio com uma proposta que eu, Altino, ajudamos a conceber, que era a proposta dos quintais agroflorestais, como uma proposta de transição agroecológica para a agricultura familiar no Brasil. Infelizmente acabou o tempo dele na gestão da EBDA e a EBDA acabou. A gente chegou a trabalhar com formação crítica em agroecologia, com técnicos da EBDA, com pessoas do campo, dos movimentos sociais, movimentos sindicais, sabe? Foi uma experiência muito interessante que a gente teve. 77% das ocupações de trabalho no campo está com a agricultura familiar. 77%. 10% do PIB brasileiro e veja só, 38% do PIB agropecuário. Com 24% da área, a agricultura familiar produz 38% do PIB agropecuário. Produz 70% da cesta básica, com 12% do crédito. Quer dizer, a agricultura familiar é responsável pela soberania alimentar do nosso país. E é o retrato do atraso. Quantos pensadores previram o fim da agricultura familiar e ela insiste, está aí. Os pensadores até avançados, até Milton Santos previu. Marx falou, você entende, que ia acabar a agricultura familiar, o campesinato, né? Ele insiste, ele contraria mesmo esses pensadores avançados, e está aí, soberania alimentar. Quer dizer, é um desempenho espetacular. Eu considero 24% da área, 38% do PIB agropecuário, né? 70% da cesta básica com 12% do crédito,
Mas, aí vem uma questão para a gente pensar, mas os índices sociais e econômicos comparativos da população rural são muito inferiores aos da população da cidade, mesmo as cidades com favela. Mesmo as cidades com favela, né? E é no ambiente rural que se encontram 75% dos famintos e miseráveis do mundo, dados da ONU. Por quê? Por quê? Como é que com desempenho desse... Aí vocês podem falar, estamos falando de Brasil. Bom, e o Brasil? Vamos lá, companheiro? E o Brasil? As políticas compensatórias não estruturantes, como o próprio nome está dizendo, né? Sobretudo, o crédito crescente e subsidiado do PRONAF. Vocês têm ideia de qual é o crédito do PRONAF? PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O crédito do PRONAF vai de 1% ao ano a 4,5% ao ano. Quanto vocês pagam no cartão de crédito? Eu não sei porque eu não tenho. Mas diz que é um absurdo, né? 12%. Hein? Pois é. Então, o crédito para a agricultura familiar tem esse subsídio, sabe? É necessário. Hein? Tem sim, a agricultura ela é subsidiada no mundo todo. Mesmo com o neoliberalismo, com o esvaziamento do Estado, a agricultura continuou sendo subsidiada no mundo. No Brasil é que diminuiu. Na época de Fernando Henrique, diminuiu muito o subsídio na agricultura e ele voltou a acontecer. Eu acho que é importante o crédito para a agricultura familiar e para a agricultura, entendeu? Mas esse crédito ele tem que vir acompanhado de outras políticas que sejam de fato estruturantes, que emancipem. Não políticas que mantenham o velho modelo que aprisionou, que criou dependência, que criou pobreza, sem ter miséria, abandono, etc, etc, etc. Né? Então, as renegociações generosas, sobretudo do crédito, isso mascara, e eu ponho momentaneamente a realidade da agricultura familiar brasileira, porque eu receio que num dado momento, essas crises econômicas que estão falando até aí, você entende, retirem, sabe, essas políticas compensatórias da agricultura familiar. E eu não sei o que pode ocorrer com o campo brasileiro, porque está mantido com essas políticas, sabe? Sobretudo o PRONAF. Olha só, gente, ó, créditos acompanhados da agroecologia. Em 2002, último ano de Fernando Henrique, eram 2,1 bilhões de reais para a agricultura familiar, que tem mais de 4 milhões e meio de unidade de produção, né? Que naquela época menos de 800 mil agricultores eram atendidos, sobretudo no sul, está mais organizado, né? Em 2015, está previsto para esse ano 28,9 bilhões. Mesmo nessas contenções aí de gastos do governo federal, ainda não falaram em tirar esses recursos da agricultura familiar. Vão tirar do Minha Casa Minha Vida, vão tirar do Pronatec, do FIES, mas ainda não falaram de tirar da agricultura familiar. Olha que coisa forte que tem por trás disso aí. Que interesses estão por trás disso aí? Isenção fiscal para agrotóxico, financiamento para a pobreza. Quer dizer, as pessoas falam do Bolsa Família, que é Bolsa Preguiça, coisa desse tipo, um preconceito, né, que está por trás disso, mas ninguém fala do dinheiro da agricultura familiar, que aumentou de 2 bilhões para quase 30, tá certo? 2 milhões de agricultores eram atendidos em 2010, agora eu não sei mais como, né? O que fizeram com isso? A disseminação da lógica técnica produtivista, que é a lógica do agronegócio, a perda da resiliência social e ecológica, mais monocultura, agroquímicos, dependência, mais vulnerabilidade biológica, ecológica e econômica, menos segurança alimentar, menos saúde, menos autonomia para a agricultura familiar. Vamos lá, companheiro? Vou acelerar, viu? Agroecologia e campesinato. Vou incomodar algumas pessoas aí. Os alimentos baratos da cesta básica, quando os alimentos sobem, né, representam alguma coisa na inflação, a mídia faz um escândalo, né? Subiu o preço do tomate, Os alimentos baratos, sublinhado, os alimentos baratos da cesta básica, interessa a quem comida barata? Interessa a quem? É a população trabalhadora? É um equívoco. Interessa o capital, porque comida barata garante salário baixo. Garante salário. A população trabalhadora
pode ter moradia de péssima qualidade, transporte de péssima qualidade, pode não ter saneamento, pode não ter saúde, pode não ter educação, mas precisa ter pelo menos comida, que é energia para eles trabalharem. E o que garante, você entende, essa energia? Comida barata. Comida é barata. Eu acho que o discurso não pode ser de buscar comida barata. Primeiro, buscar alimento de qualidade com preço justo. Sabe, eu acho que a gente precisa começar a mudar esse discurso. Alimento de qualidade para toda a população com preço justo. Que os agricultores possam ser remunerados. Para que não haja 75% dos miseráveis do mundo no campo. Não é possível a gente continuar aceitando isso. Então, a gente precisa de alimento de qualidade produzido por uma agricultura responsável e que a população, os trabalhadores, devidamente remunerados pelo capital, possam comprar esse alimento por um preço justo para remunerar o campesinato. Os custos de produção, né? Então, só lendo, terminando de ler, os alimentos baratos da cesta básica, produzidos pela agricultura familiar no Brasil e no mundo, viabilizam os baixos salários dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade, explorados na lógica capitalista desde a Revolução Industrial. Com o neoliberalismo, essa realidade se agrava, mas de repente ela vai se ajustando. Os custos de produção continuamente aumentam em relação aos preços de venda. As proporcionalidades entre as vendas da produção agrícola e a compra dos bens e do insumo da produção estão sempre em queda. Você pega até mesmo a revista Careta que nem Globo Rural, está lá. Quantos quilos de feijão você precisava para comprar um trator? Tempos atrás, isso você vê, só vai aumentando isso. Quantos litros de leite, né? Quantos quilos de toda a produção da agricultura familiar em relação à compra de insumos, tonelada de adubo, você entende, pagamento de energia, combustível, tudo aumenta desproporcionalmente. A agricultura tem desvantagem com isso. Então, aí vem a necessidade do subsídio na agricultura, senão ela não consegue se viabilizar economicamente. Não consegue se viabilizar, né? Do valor pago pelo consumidor. Em 1910, o agricultor recebia em torno de 40%. Em 1990, 9%. Eu não sei quanto que está hoje. Olha que queda. São dados, você entende, oficiais e tal e tal. Então, aí vem uma fala dos camponeses zapatistas de Chiapas, né? Aqueles que cobrem os rostos lá com o comandante Marcos, lá no México, né? Eles dizem isso. Foi necessário cobrir nossos rostos para que nos vissem. Falo isso por conta da invisibilidade que eu acho que esses dados apresentados aqui sobre o campesinato têm para a sociedade de um modo geral. Se nem o campo que trabalha com esses dados, o movimento sindical e etc., eu acho, na minha opinião, não interpretam criticamente esses dados, calcule a sociedade de um modo geral. Certamente você já se deparou com isso, Altino, que são pessoas que estão, você entende, mais antenadas com essas questões do campo. Mas a sociedade de um modo geral desconhece isso, esses dados, essa interpretação. Então, eu achei bacana essa fala dos camponeses zapatistas de Chiapas, que estão lá resistindo ao pólen do milho transgênico que está vindo dos Estados Unidos e contaminando o berço do milho aqui, né, da América Latina. Estão contaminando o pólen transgênico que está chegando até lá, do milho BT, um milho com uma toxina. Vamos lá, companheiro? Campesinato e camposenia. Aí esse termo que eu tenho defendido, né, esse conceito, né? Um colega de Altino, Ottaviani. Eu gosto muito desse pensamento de Ottaviani. Ottaviani fala isso no livro dele, lá de 1985, A Utopia Camponesa. A luta do campesinato constitui um obstáculo ao desenvolvimento da ordem burguesa. A luta pela posse da terra, pelo uso da terra e o produto de seu trabalho, ao seu modo, está se pondo como um obstáculo à ordem burguesa. E é o fato de que o campesinato constitui um modo de ser, uma comunidade, uma cultura, toda uma visão do trabalho, do produto do trabalho e da divisão do produto do trabalho é que faz o campesinato uma força relevante. Olha aqui, né? Isto é que coloca o campesinato como uma categoria social que mostra para a sociedade não simplesmente uma participação política, uma força, mas também um modo de ser.
aponta e reaponta continuamente uma outra forma de organizar a vida. Seu colega tem essa sensibilidade, Altino, sabe? E aí quando a gente vai nos escritos, né, tem um momento que Marx chega a dizer que o campesinato não se constitui como uma classe social, como uma categoria social, que era de tal forma manipulada por interesses outros, que ele comparou o campesinato lá naquela época a um saco de batata. Uma vez chegou, né, uma pessoa marxista lá na Terra Mata, e leu isso e discordou que o campesinato seja isso. Mas na verdade a gente precisa, investigar onde é que está esse campesinato. Onde é que está esse campesinato hoje no Brasil? Vamos imaginar que em 1985 o Otaviano, entendeu, tenha interpretado esse campesinato. Eu vejo esse campesinato na Via Campesina. Estou aqui com a camisa da Via Campesina. Vejo na Via Campesina. Eu vejo esse campesinato na Marcha das Margaridas. Parabéns às mulheres camponesas. Se tem um movimento que reivindica terra, água, luta, vida, agroecologia, é o movimento das mulheres camponesas na Marcha das Margaridas, em Brasília. Muito mais do que o Grito da Terra, lá da CONTAG. Muito mais. Parabéns às mulheres do campo, sabe? Que realmente reivindicam, talvez por serem as representantes mais, né, da vida. Você entende? As mulheres têm esse sentimento, né? Talvez o campesinato masculino esteja mais contaminado com esse modelo de agricultura, né, capitalista, um modo produtivista de agricultura, talvez mais envolvido nessa questão da economia, da família e tal. Então, a gente precisa, eu gosto desse texto de Otaviano, gosto muito dele, né? Mas, ao mesmo tempo, aí que eu falo de campesinia, de pertencimento, de identidade cultural, de identidade política, né? E onde eu vou buscar isso? Eu vou buscar isso em Chico Mendes. Chico Mendes, quando começou a trabalhar, né, lá no Acre, né, com as populações das florestas, ele desenvolveu um conceito chamado florestania. Esse conceito de florestania deu identidade, deu afirmação, autoafirmação aos povos da floresta. E eu estou propondo isso para o campesinato. O conceito de campesinia como um conceito de pertencimento, de identidade, de responsabilidade, de direito, de deveres. Eu me incomodo quando eu vejo até mesmo a CONTAG falando cidadania no campo. Quer dizer, o conceito de cidadania, que é um conceito desenvolvido na cidade, né? A própria etimologia da palavra diz, sabe? Quando você aplica no campo, você aplica com o complemento, cidadania no campo. Fica parecendo aquele negócio, o ser humano, a palavra ser humano, parece que ela é substituída pelo o homem. Vocês mulheres não são contempladas. O homem é a natureza. Quer dizer, o homem é a palavra homem, né, masculina, do gênero masculino, representa o ser humano. Não é verdade. Quem representa o ser humano é o ser humano, né? O ser humano é composto de homens e de mulheres, né? Eu acho que essas coisas da palavra, do conceito, do entendimento, eu considero isso muito importante, né? E aí vem Boaventura de Souza, um outro sociólogo, você entende, que fala uma coisa muito bacana que eu acho. Devemos lutar pela igualdade sempre que a diferença nos inferioriza, mas devemos lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza. Dialético, né? Bacana isso, né? Então a gente tem que lutar, sabe? Tanto pela igualdade, ao mesmo tempo temos que lutar pela diferença. Tá certo? Vamos lá, companheiro, para ver se eu acelero mais isso. Entraves. Muitas vezes a gente fala assim, e aí, para fazer agroecologia, para a gente dar início ao processo de transição para a agroecologia, né? Aí eu coloco aí, o principal entrave não é técnico, porque quando eu converso com os agrônomos de um modo geral, ele fala, mas nós não temos tecnologia. Como se toda a tecnologia fosse a tecnologia da Revolução Verde, entendeu? Nós não temos tecnologia. Como não existisse um saber no campo, o saber próprio da tradição, da cultura camponesa, né? Então, o principal entrave não é técnico, como muitos pensam, mas sim de natureza política e ideológica, da mentalidade dominante. Aquilo que lá no início desse nosso bate-papo, eu cito Einstein, né? Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que estávamos quando os criamos.
Se o pensamento que levou o desenvolvimento da Revolução Verde permanece ainda hoje na academia, permanece ainda hoje, você entende, na categoria dos agrônomos, como é que a gente vai construir, sabe, uma proposta emancipadora, você entende, com base na agroecologia, nos paradigmas da agroecologia? Então, é esse o entrave que eu considero que a gente precisa trabalhar sobre isso. Então, o pensamento único monocultural do velho paradigma da Revolução Verde ainda prevalece no ensino, na pesquisa, na extensão, nas instituições em geral e mesmo em alguns movimentos sociais. Para mim, o que eu considero mais grave é isso aí, que esse pensamento está impregnado lá dentro do movimento sindical, dentro de alguns movimentos sociais, de alguns movimentos ambientalistas, a gente vê isso lá, né? O poder político da bancada ruralista, da mídia capitalista e das corporações transnacionais, que para elas é muito interessante esse aumento do volume de recursos para a agricultura familiar, para o crédito, porque estão comprando, você entende, os insumos produzidos por ele. Técnicos da extensão em geral, portadores do velho paradigma, ainda se colocam diante dos agricultores e das agricultoras como os donos do saber. Quer dizer, para a implantação da Revolução Verde, o que colocaram? A agricultura brasileira representa o atraso, né? A agricultura de subsistência, mas tinha segurança alimentar. E os agricultores e as agricultoras são ignorantes, destituídos de saber, de cultura, né? Então, facilitou a introdução da modernização, que depois foi considerada modernização conservadora e depois modernização dolorosa, né? Políticas públicas parciais como o PRONAF, que vieram desacompanhadas de uma proposta emancipadora da agroecologia, parte significativa do campesinato, sem a necessária identidade e consciência política e sem esse pertencimento cultural que eu estou chamando de camposenia. A invisibilidade das questões da agricultura e do campesinato para a sociedade de um modo geral. Invisibilidade, a sociedade não sabe o que está ocorrendo no campo, não. Eu percebo isso lá na Terra Mata e quando recebo as pessoas lá, que a gente tem um trabalho lá de hospedaria camponesa com propósito pedagógico e tal, e a gente recebe pessoas, quando a gente trata dessas questões, é desconhecido. As pessoas da cidade, pessoas, se entende, intelectualizadas, sabe, que desconhecem. Outro dia um grande amigo meu, um cara de esquerda, pensamento avançado, um erudito, assim como Altino, sabe, que fez filosofia, sociologia, fez direito, fez engenharia, estudou uma porrada de coisa. Aí na hora que eu estava falando com ele como transgênero, ele fala, não estou entendendo, você... tinha um discurso contrário aos agrotóxicos, agora os transgênicos vêm para resolver essa questão. Quer dizer, as pessoas acreditam que transgênico veio para diminuir agrotóxico, ele veio atrelado ao agrotóxico, ou então o veneno dentro da genética da planta, que é o caso do milho BT. Imagina, quer dizer, as pessoas não estão analisando isso de uma forma crítica mais aprofundada, sabe, é nesse sentido, né? Então, necessitamos com urgente de um paradigma libertário, portador de rebeldia, de utopia, de ousadia, que de fato ilumine o novo pensamento, sabe? Que discorde do pensamento dominante, que tenha, você entende, a coragem de se colocar discordando diante de, mesmo com equívocos. Eu não tenho a pretensão de achar que as coisas que eu estou apresentando aqui, entendeu? Elas sejam absolutas nas minhas afirmativas, não. Eu quero debater isso. Eu quero ver o contraditório para a gente aprofundar isso, né? Para ter um entendimento mais, sabe, verdadeiro disso. Vamos lá, companheiro? Princípios e conceitos. Olha, um trabalho que a gente tem lá na Terra Mata vai muito em cima desses princípios, né? A ideia não é de um novo pacote tecnológico, aquela proposta ecotecnocrática, né? Uma outra corrente paradigmática, né? Não. A proposta é que princípios, que conceitos, esses sejam as bases para a gente desenvolver tecnologias, desenvolver metodologias, desenvolver processos, com a participação do campesinato. Com a participação do campesinato. Não é que apenas a academia produza tecnologias, você entende, e depois transfira essa tecnologia para o campo. Não, essa tecnologia tem que ser desenvolvida com a participação do campesinato para o campesinato.
para o protagonismo, você entende, de um campesinato que esteja, de fato, empoderado com essas tecnologias, manuseie essas tecnologias com a compreensão do que estão fazendo, nem aplicando um veneno com determinada dose, você entende, um adubo assim, ou coisa desse tipo, ou vem uma variedade, você entende, desenvolvida lá na casa do chapéu, você entende, para ele desenvolver, e ele joga fora a semente crioula dele, quer dizer, a cultura dele não vale nada, sabe? É nesse sentido, dessa participação, dessa valorização. Então, eu vou ler só rápido, porque se eu fosse falar sobre isso ia demorar bastante, né? Bases científicas e filosóficas para as técnicas e metodologias. Um enfoque holístico, uma abordagem sistêmica, uma nova ciência para isso. Uma nova relação com a natureza na perspectiva de Gaia da coevolução. Né? A humanidade antes tinha uma relação de total dependência da natureza com a caça e a coleta. Depois veio uma relação de interação com uma intenção, né, na gestão da natureza. Aí depois veio uma outra proposta, que é a proposta do agronegócio, né, de mercantilização dos bens da natureza, de exploração da própria natureza a partir da sua dominação. O Papa tem falado agora dessa coisa que a tradução original das Escrituras não fala de dominação. Você leu no Laudato Si, na encíclica do Papa? Não fala propriamente, que a tradução original não é bem de dominação. É que essa tradução foi interessante, né? De dominação, né? De exploração. Né? Talvez originalmente isso não esteja dito lá nas Escrituras, né? A noção do agroecossistema, do organismo agrícola, aquele conceito que eu falo para vocês, que o Steiner veio desenvolvendo, ou desenvolveu em 1924. Muito tempo depois, a academia começa a falar de agroecossistema, uma visão sistêmica, tá certo? O solo como organismo vivo, dinâmico, principal componente da fertilidade, né? Não apenas o solo, mas o conjunto, né? Valorização da agrobiodiversidade com a noção de estabilidade biológica e resiliência ecológica. Tecnologias com base nos processos ecológicos, com estratégia de autonomia. Manejo da trofobiose, entendeu? Que é esse conceito do Chabousseau, né? Que escreveu um livro interessante. Plantas doentes pelo uso de agrotóxico, de agroquímico de modo geral. Ao invés do agrotóxico estar combatendo as doenças, está provocando doenças, você entende, nas plantas, a partir de um metabolismo prejudicado, alterado, o metabolismo do mundo vegetal. O controle ecofisiológico das pragas e das doenças. Fatores da produção com gratuidade da natureza. A gente fala tanto do negócio de fertilizante. 96% de um vegetal é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tudo gratuito. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso vem na fotossíntese. Sabe? Aí, um dos elementos fundamentais na agricultura, dos macroelementos, o N, do NPK, do nitrogênio, 78% do ar que a gente respira é composto de nitrogênio. E a gente tem que buscar um adubo de síntese industrial com 45% de nitrogênio. Ao invés de buscarmos como que aproveitar o nitrogênio que a natureza disponibiliza, você entende, para nós, para a humanidade, gratuitamente. 96%. Que Steiner diz que é o portador da espiritualidade, o nitrogênio, né? Que os indianos chamam de prana, né? O nitrogênio, tal, a respiração, né? Processos tecnológicos autônomos, criatividade, agricultura tropical. Gente, outro dia eu conheci um suíço que estudou agricultura tropical lá na Suíça. Vem Ana Primavesi e Arthur Primavesi, um casal de austríaco, vieram da Europa, da Áustria para cá, fugidos da guerra, você entende, naquela época, e se transformam nas maiores autoridades de uma agricultura tropical. Pessoas que vieram lá do clima temperado, um clima temperado que estuda agricultura tropical. Nós não trabalhamos com uma agricultura tropical, nós pegamos um pacote tecnológico que veio lá, que foi gestado, que foi pensado no hemisfério norte, e a gente põe aqui na nossa realidade tropical. E a gente fica aceitando isso o tempo todo. Sabe, não dá, vamos embora desenvolver uma cultura nossa, uma tecnologia nossa, do nosso clima, dialogando com o universo natural, dialogando com o clima, observando, contemplando e percebendo como é que ele funciona. A partir da observação, sem observar, a gente não vai. Vamos lá, amigo. Como viabilizar? Não basta ocupar a terra, temos que ocupar o latifúndio do saber. Eu adorei essa fala, isso é uma fala de Stedley. Ocupar o latifúndio do saber.
sabe? Precisamos deixar de ser uma categoria social, o campesinato, que não tem saber. O campesinato precisa ter o seu próprio saber, você entende? Um saber apropriado, né? Aí eu coloco isso aí. Depois eu achei muito interessante isso aí, vou falar sobre isso logo logo. Com uma campanha massiva de educação, com uma ação política para o campesinato, com base nos paradigmas da agroecologia, com propósitos claros de emancipação. Estou chamando isso de politicidade. Com campanhas amplas de conscientização da população em geral, sobretudo nas instituições de ensino e pesquisa, dando visibilidade e uma radicalidade crítica do campo e da agricultura. Estou chamando isso de criticidade. Com uma nova institucionalidade e um novo profissionalismo, comprometidos com o campesinato e com um novo acompanhamento técnico-educativo baseado na comunicação e no respeito cultural. Dialogicidade. Esses são os 3 conceitos de Paulo Freire. É esse brasileiro, o Paulo Freire, e ele fala exatamente disso: politicidade, criticidade, dialogicidade. Ele fala, aprender a ler para quê? Para ler o mundo, para fazer uma leitura do mundo, interpretar o mundo. E aí é a dialogicidade, né? Quando ele fala, ninguém educa a si mesmo, ninguém educa ninguém. As pessoas educam-se entre si, mediadas pelo mundo, interpretando o mundo, fazendo uma leitura crítica do mundo e politicamente mudando esse mundo. Bacana isso, eu fiquei feliz quando eu vi essa correspondência. E acrescento isso, né? Com a revitalização da vida comunitária, fortalecendo o sentimento de pertencimento, o modo de vida, a visão de mundo, a identidade cultural e política do campesinato para a sua autoafirmação. É o que eu estou chamando de camposenia, como Chico Mendes chamou de florestania para os povos da floresta, sabe? Então eu acho que sem a construção desse pertencimento, sabe, dessa identidade, fica difícil, né? Novamente Einstein, ele fala, uma mente, está escrito mente ali, uma mente que se abre a novas ideias jamais volta à condição anterior. Então eu acho que o campesinato, devidamente empoderado, emancipado, você entende, ele pode ser o sujeito do seu próprio destino. Não mais, você entende, um local onde a gente vai lá e deposita, né, um pacote tecnológico com transferência de tecnologia, que eles não participaram dessa tecnologia. Por favor, universidade, quando vocês forem para o campo para fazer alguma pesquisa, cheguem no campo perguntando para o campesinato. Eu nunca vi ninguém chegando da universidade, na academia, lá, pelo menos onde eu estou, para perguntar alguma coisa. Chega com uma proposta pronta e coloca na mesma proposta pronta, sem dialogar. Que proposta é do nosso interesse? Que proposta é do nosso interesse? O que é que a gente está pensando? Como é que a gente está vendo? E depois a gente se disponibiliza para que essas pesquisas aconteçam e depois a gente não sabe nada sobre ela. A gente não recebe nenhuma resposta da academia sobre o que foi feito ali. Você entende? Sobre o que foi pesquisado, que conclusões a academia tirou e que contribuição tem para o campo. Não vejo isso. Sabe, eu ando sedento disso, desse diálogo com a academia, mas um diálogo, sabe, pé de igualdade, sem hierarquia, diálogo mesmo. A gente tem que, sabe, sair de uma situação intelectual que é superior, considerado superior, mas não é, você entende, para dialogar com outro saber, com outra tradição, com outro conhecimento, que é complementar o conhecimento que está sendo produzido aqui dentro. Não é superior, é complementar. Esse é o entendimento que a gente tem, né? Vamos lá, companheiro? Processo de transição, vou ler rápido, que está chegando no final. Com outra visão do mundo, da agricultura, outra ética e valores orientando a produção e organização social no campo. Com o manejo do solo como organismo vivo e dinâmico e da água, otimizando a produção local e o manejo da matéria orgânica. Com a exclusão radical dos agrotóxicos. Não vamos chamar isso de defensivo, não, pelo amor de Deus. Não vamos chamar mais isso de defensivo, isso engana tanto esse nome quando a gente usa isso, defensivo agrícola. É veneno, é agrotóxico, não é defensivo não. Isso foi decidido num Congresso Brasileiro de Agronomia, não sei se Altino se lembra disso, foi lá em Curitiba, isso foi decidido quando o Lutzenberg ainda era vivo. O nome não é defensivo, o nome é agrotóxico, precisa ser posto como agrotóxico, tá?
com a exclusão radical dos agrotóxicos, a substituição gradativa dos insumos externos por manejos criativos dos processos biológicos e ecológicos para a autonomia produtiva do campesinato, com o redesenho do agroecossistema e da paisagem agrícola funcional. A paisagem não traz apenas beleza, ela tem uma função por trás dela. O manejo sistêmico da agrobiodiversidade para o equilíbrio biológico e a resiliência ecológica, com a garantia estratégica da segurança alimentar, com essa consciência, trabalhando com esse negócio de uma cultura camponesa que são os quintais. Nos quintais onde se produz o alimento, onde se pode produzir o saber, onde se dialoga, se entende, com o ambiente natural, com a valorização do circuito. Isso é importante. Vamos comprar mais em supermercado? Não, gente, vamos comprar nas feiras. Vamos parar de comprar em supermercado. É lá no supermercado que garante que o preço pago pelo consumidor, você entende que lá em 1990 chegava apenas 9% para o agricultor. Vamos comprar nas feiras. Agora, pelo amor de Deus, vamos parar de pichinchar na feira na mão de uma camponesa. Chegar no alface, você entende, já está caro, quero que você me venda mais barato. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Isso é exploração. Isso é exploração da cidade em relação ao campo. Vamos trabalhar por preço justo, não é por alimento barato, não, que alimento barato não presta. Não presta para quem come porque está comendo alimento com veneno, e não presta porque não está garantindo a sobrevivência do campesinato. Precisamos trabalhar com alimento de qualidade e com preço justo. Isso é um outro conceito que a gente precisa trabalhar. Tá certo? Com a ressignificação e refundação da agricultura. E isso é um processo exigente em organização, em determinação, articulação, conhecimento, trabalho criativo, muita militância, muita ousadia, muita provocação, muito estudo, né? Muito debate, muita análise conjunta. Vamos lá, companheiro? Visão de mundo. Visão de mundo. Muita gente fica falando de visão de mundo. E eu adoro isso aqui, gente. Eu tenho isso escrito lá em casa, sabe? Visão de mundo dos camponeses abatistas de Chiapas. Presta atenção, que coisa simples, mas profunda. Que poder de síntese essa cultura teve, ó. Um mundo onde caibam todos os povos, todas as pessoas. Vai mandar dizer isso lá para a Europa, né? Com o xenofobismo dele, né? Um mundo onde... E é a representação de uma civilização avançada, né? Um mundo onde caibam todos os povos, todas as pessoas. Um mundo onde para todos e para todas haja sempre pão para iluminar a mesa, saúde para espantar a morte, teto para abrigar a esperança, conhecimento para enfrentar a ignorância, terra para plantar o futuro e trabalho. Olha que conceito bonito de trabalho. E trabalho para tornar dignas as nossas mãos. Eu me emociono com isso, sabe? Eu acho isso tão profundo. São os camponeses ignorantes, analfabetos, pobres, abandonados, invisibilizados, ocultos pela nossa sociedade burguesa. E aí, duas grandes contribuições. Primeiro, a radicalidade política e crítica do Bertolt Brecht, né? Não basta ter sido bom quando se deixa o mundo. É preciso deixar o mundo melhor. Não basta rezar, né? Trabalhar por um mundo melhor. Não basta a gente pensar que a gente é caridoso porque contribuiu com Criança Esperança. É trabalhar verdadeiramente, sabe, politicamente, com militância, com engajamento por um mundo melhor. E aí eu termino com esse entendimento de agricultura que Fukuoka tem. Isso foi desenvolvido por Fukuoka lá em 1930. Eu acho isso fantástico. A agricultura não é apenas a arte de cultivar as plantas. Ele já dá para a agricultura a dimensão de arte. Mas a arte de cultivar e aperfeiçoar seres humanos. Quer dizer, hoje com a antropologia, com esses biólogos, Maturama, falando de coevolução, James Lovelock, falando de Gaia, o pensamento de Leonardo Boff, você entende? Quer dizer, em sintonia com um pensamento como esse, lá em 1930, e que foi ignorado. Foi ignorado, isso não é percebido, não é visto. Aí a gente reduz isso a uma atividade econômica, com o nome de agronegócio, degradando o ambiente, produzindo comida com veneno, expulsando as pessoas do campo, considerando as pessoas do campo como pessoas destituídas de saber, de cultura, de conhecimento, de valor, sabe, sem nem identidade, cidadania no campo. Puta que pariu, qual é a cidadania no campo? Sabe, vamos tomar emprestado um conceito que não é nosso, sabe?
Aí eu falei isso num congresso de CONTAG, o pessoal fala assim, é legal, esse pensamento é legal. É legal, mas não assume. Não assume, não luta por alguma coisa diferente, então conteste. Isso aí é bobagem, isso não tem significado. Sabe? Vamos continuar com cidadania no campo. Vamos continuar com uma identidade tomada emprestada, uma identidade que não é nossa. Então a gente tem que valorizar essas questões do campo. Eu não vejo o campesinato, ele na sua inteireza, na sua totalidade, como Otaviano escreveu. Sabe? Eu não consigo ver isso, como eu falei para você. Eu vejo isso na Via Campesina, vejo isso na Marcha das Margaridas. Mas a gente precisa provocar, porque esse campesinato ele está parcialmente cooptado com essa quantidade de dinheiro que está sendo posta à disposição dele, com esse juro baixo, entendeu? Com essas renegociações tão generosas, você entende, para viabilizar a questão dele, mas mantendo uma relação de dependência com as políticas governamentais, sabe, com o sistema financeiro, sabe, ao invés de buscar uma agricultura de fato, sabe, autônoma, independente, né, empoderada pelo campesinato. Eu acho que era isso, companheiro. Terminei. Só tem mais um. Coloca mais um, por favor. Isso é o nome da Terra Mater, né? Tá lá. Vamos sabatinal. Vamos sabatinal. Essa é a parte que eu mais gosto.